nós falamos sobre a integridade da palavra de Deus, número 1 e número 2, tanto foi enviado no YouTube, como também foi enviado no Facebook. Hoje nós vamos entrar no terceiro dia, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunhão com Deus e com a igreja. A importância de de comungar com Deus e também com a igreja. Nesse discipulado de hoje, comunhão, o que significa a palavra comunhão? Vamos entender um pouco sobre isso. Comunhão, querido, significa realização de algo em comum ou sintonia de sentimento, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. Realização de algo em comum é comunhão, trabalhando em algo em comum, ou seja, sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Então tudo isso deve acompanhar a nossa vida concernente a Deus e à igreja. Então eu posso dizer, eu estou realizando algo em comum, em parceria com Deus. Eu posso dizer, eu estou em sintonia de sentimentos com Deus, de modo de pensar, de agir ou sentir. Eu estou me identificando com meu Deus, com meu Pai e com a igreja. Eu estou realizando algo em comum com a igreja. Eu estou em sintonia de sentimentos com a igreja. Eu estou em sintonia de modo de pensar com a igreja. Eu estou em sintonia de modo de agir ou sentir. Eu estou me identificando com a igreja. Isso é comunhão. Entendeu? Então, quando enviou Jesus para padecer por toda a humanidade, que esse foi o propósito do Pai, enviar Jesus para padecer por toda a humanidade, Deus estava criando uma família. Por isso devemos aprender a ter comunhão com Ele e também uns com os outros. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja. Não é? Jesus é o cabeça da igreja. Qual foi o propósito de Deus de enviar Jesus Cristo como cabeça da igreja? Qual foi o propósito de Deus? Para quê? Porque Deus estava criando uma família aqui na terra, onde Cristo é o cabeça, nós somos parte do corpo, membros do corpo, e automaticamente somos uma família. Automaticamente somos uma família. Por isso nós devemos aprender a ter comunhão com Ele, com Deus, e também uns com os outros, que faz parte da igreja de Cristo. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18 e o 19, diz a palavra de Deus, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai. Lembre-se que essa carta de Efésios foi escrita para a igreja, não é? E aqui quando ele diz por Ele, está falando de Jesus. Por quê? Por Ele, ou seja, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós temos, você pode repetir comigo para ir aprendendo e notando os versículos. Por meio de Jesus Cristo, eu tenho acesso a Deus Pai. Por meio de Jesus Cristo, eu tenho acesso a Deus Pai em Espírito. E eu não sou mais uma pessoa estrangeira, peregrina. Não. Eu sou uma pessoa cidadã. Eu sou cidadão da família de Deus. Não é o que está escrito em Efésios 2, versículo 18 e 19. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos e sois família de Deus. Eu me tornei família de Deus por meio do meu Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 2, o versículo 42 e o 44,
A palavra de Deus fala que os discípulos, aqueles que iam se convertendo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento, os ensinamentos dos apóstolos. Vamos lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, eles perseveravam naquilo que aprendia como família de Deus. Por isso que é importante nos reunirmos para congregarmos, para adorarmos, para louvarmos, para ouvirmos os mestres na palavra, os pastores, nos ensinar a palavra de Deus. Por isso a importância de estar em comunhão, num só pensamento, num só propósito. Isso se chama igreja. Às vezes a gente diz, não, a igreja somos nós. Não, irmão, uma pessoa só não é igreja. A igreja ela é quando ela está unida. Uma pessoa só é uma parte do corpo de Cristo. Você sozinho não é igreja. Igreja é quando você está unido, se torna igreja. Aí sim, você vai se tornar uma igreja quando você estiver se reunindo, como a palavra de Deus diz. Não é? É muito perigoso pessoas que acreditam que devem só se reunir em casa. Não, é uma obrigação se reunir em casa. Grupos familiares, células, são projeto de Deus? São sim projeto de Deus. Porém, irmão, não vá criar uma doutrina se afastando da comunhão como igreja entre os santos. Não estou falando de uma placa, eu estou falando de estar congregando, de ter o seu pastor, de ter um líder que te ensina, que te conduza, porque é bíblico. A palavra de Deus diz que o Senhor deixou apóstolo, deixou profeta, deixou mestre, deixou evangelistas, né? Apóstolo, profeta, mestre, evangelistas e pastores. A própria palavra de Deus diz. Pessoal, o significado da palavra igreja, que é eclésia, no Novo Testamento, significa chamados para fora. Esse é o significado no Novo Testamento, chamados para fora. Então, talvez a pessoa diga, mas se nós somos chamados para fora, por que nós temos que nos reunir dentro? É justamente isso. Quando Paulo estava instruindo a igreja de Corinto, ele estava dando algumas instruções, que ele fala sobre, quando você estiver orando em línguas, faça 2 ou 3, que haja intérprete. E ali ele estava orientando, ele estava dando uma orientação para uma reunião de uma igreja, de um grupo, onde estava se reunido para adorar a Deus, onde havia manifestação dos dons e do poder de Deus. Então, por que a eclésia se chama chamados para fora e nós temos que nos reunir dentro? Presta atenção. Lembra de quando os apóstolos, os discípulos se reuniram para receber o Espírito Santo? Eles foram chamados. O Senhor disse, não se ausente de Jerusalém, mas espera a descida do Espírito Santo. Aí a Bíblia fala claramente que eles começaram a se reunir no cenáculo, e ali eles receberam o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, foi o que eles fizeram? Saíram para fora. Aquilo que eles receberam dentro foram dar para os que estavam fora. Então, quando nós nos reunimos como igreja para nós cultuarmos, adorarmos a Deus, louvarmos, engrandecer e aprendermos e conferir a palavra de Deus, para aquilo que nós recebemos dentro, colocarmos para fora. E como é que nós vamos colocar para fora? Ensinando com a nossa vida, nosso procedimento de vida, aqueles que estão lá fora, com o nosso testemunho de vida, para que eles venham ser alcançados. Amém? Então, Atos 2, 42, 44, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, eles tinham também esse costume de estar perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, no partir do pão, na ceia, encontrando-se também em casa para cultuar a Deus, para estar junto com os irmãos. Lembrando que naquela época, havia uma perseguição muito grande com a igreja, né? E eles
estavam o máximo possível próximo, né? Partilhando a palavra, em comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, justamente. Por isso, comunhão. Tudo em comum, modo de pensar, modo de agir, né? Foi o que foi falado. Modo de pensar, modo de agir, realizações em comum, sintonia, sentimento, modo de pensar, agir ou sentir, e identificação. Quando a gente estamos em comunhão com a igreja, estamos em comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com a igreja. Nosso Deus deseja relacionar-se com seus filhos. Ele não é indiferente ao clamor humano. Ao contrário, tem imenso amor por nós. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Jeremias 29, versículo 12. Perdão, irmão, não é Jeremias, não, é Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja que a vontade de Deus é relacionar-se, não é? Conosco. E Ele nos convida a clamar. E Ele diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E como é que eu vou manter essa comunhão com Deus? Por meio da fé. Por meio da fé, lembre disso. A própria palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, e ainda tem que crer que Ele é galardoador. O significado de galardoador pode-se dizer que é abençoador. Deus é abençoador daqueles que o buscam. Está escrito na palavra de Deus. Aqueles que o buscam, Deus é galardoador. Então, Deus Ele quer nos abençoar, aqueles que buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma das formas de mantermos comunhão com Deus, pode-se dizer que é por meio da fé, crendo nele e orando. Hábito de oração, de falar, de conversar com Deus. Isso é fé, não é? Crendo nele, falando com ele, mantendo comunhão diariamente com ele. Graças a Deus. É necessário nós compreendermos também, para se manter comunhão com Deus, é necessário a gente compreender que esse relacionamento ele só vem por meio de Jesus Cristo. Devemos apresentar a Deus as nossas petições e clamores, e fazemos isso sempre em nome de Jesus Cristo, pois foi por meio de sua obra que temos acesso ao Pai. Por meio de sua obra que nós temos acesso ao Pai. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo consumado através de Jesus Cristo. Naquele dia nada me perguntareis. Jesus está falando, né? Em verdade vos digo, se pedir alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá. Em meu nome, olha, interessante, em meu nome. Para se desenvolver esse relacionamento com Deus, tem que ser por meio de Jesus Cristo. E as nossas orações tem que ser por meio de Jesus Cristo. Tá vendo? Agora vamos entender agora um pouco sobre interceder, dar graça, pedir. A vida de oração não é apenas pedir a Deus, mas a Bíblia nos diz que existem vários tipos de orações. Entre elas, a oração de intercessão, que é orar por outras pessoas, e a de ações de graça, que é o reconhecimento da atuação de Deus. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança
e súplica por todos os santos. Isso é oração suplicando por as pessoas, vigiando, velando, orando, intercedendo, né? Suplicando, né, por todas as pessoas, vigiando com toda perseverança, por todos os santos. E Colossenses 2,7 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, quando a Bíblia diz vigiando com ações de graça, é sempre dar graças nas orações. Usar a sua fé. Pai, te dou graças, Pai, pelo alimento de cada dia. Pai, te dou graças, Pai, porque o Senhor está cuidando da nossa família. Pai, te dou graças pelo crescimento da tua igreja. Pai, te dou graças. E aí por diante, Deus vai te inspirando, e o Espírito Santo vai te inspirando. Hoje esse discipulado. Hoje nós aprendemos sobre manter comunhão com Deus, com os irmãos, com a igreja, como manter comunhão com Deus através das orações, né? Falamos um pouco sobre a importância de nos reunirmos como igreja, manter comunhão com Deus, com a igreja, e também orações de súplica, petições e também de graças, dar graças. E amanhã, no discipulado, nós vamos estudar um pouco sobre espírito, alma e corpo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.